Amém? Diz-nos assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Levante a mão direita para o céu e diga assim: Deus, fala comigo, porque eu preciso te ouvir. Amém. Poder se assentar glorificando ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Amados, estamos diante de um fato marcante no ministério terreno de Jesus, onde o texto diz que Jesus certa vez estava junto, perto, próximo do lago de Genezaré. O lago de Genezaré também é conhecido como Mar da Galileia. Ou seja, Jesus estava na beira do Mar da Galileia. Jesus estava na praia do Mar da Galileia. Jesus estando lá, veio-lhe ao encontro uma grande multidão. E a Bíblia diz que a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. Agora observe, a Bíblia não diz que a multidão foi até Jesus e apertava Jesus para ver o cego enxergar, não. A Bíblia não diz que a multidão foi até Jesus e apertava Jesus para ver o paralítico andar, não. A Bíblia não diz que a multidão apertava Jesus para ver o leproso ser purificado, não. A Bíblia não diz que a multidão apertava Jesus para ver o morto ressuscitar, não. Mas a Bíblia é clara em dizer que o objetivo da multidão era diferente. A Bíblia diz que a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Eles estavam lá para ouvir a palavra de Deus. O objetivo da multidão não era ver o milagre, não era receber o milagre, não. O objetivo da multidão era ouvir a palavra de Deus, diferente dos dias atuais, porque tem muitas pessoas que não vão mais para a igreja com o intuito de ouvir a palavra de Deus. Vai para ver milagre, vai para receber milagre, mas não vai para ouvir a sacrossanta palavra de Deus. Reverencia o milagre, mas não reverencia a palavra de Deus. Tem pessoas assim que quando na igreja o milagre está acontecendo, elas ficam paradas, caladas e observam o milagre. Quando um paralítico está se levantando da cadeira de rodas, elas ficam paradas, caladas e observam o milagre. Quando uma pessoa começa a expelir uma doença, uma enfermidade, as pessoas ficam paradas, caladas e observam o milagre. Quando uma cura divina está acontecendo dentro da igreja, as pessoas ficam paradas, caladas e observando a cura, o milagre, a realização dos sinais de Deus na vida das pessoas. Ficam paradas, caladas e observando, reverenciando o milagre que está acontecendo. Mas quando alguém se levanta para pregar a palavra de Deus, aí essas pessoas se dispersam, começam a conversar umas com as outras, sai para fora da igreja, mas não dá atenção que tem que dar a palavra do Senhor, não dá atenção, reverencia mais o milagre do que a palavra. E a maior reverência não tem que ser dada a um milagre que está acontecendo, não. A maior reverência tem que ser dada à palavra que está sendo pregada. Por quê? Porque é através da palavra que o milagre vem. É através da palavra, não é através de um milagre que a palavra vem, não, mas é através da palavra que o milagre acontece. A maior reverência tem que ser dada à palavra de Deus, pois eu percebo que quando uma pessoa está réu num tribunal, está sendo julgada, está diante de um juiz, ela reverencia a palavra do juiz, ela não fala com ninguém, ela fica na dela, ela não conversa, ela não se manifesta, ela não sai para fora, e quando o juiz se levanta para falar, ela também tem que se levantar para ouvir o julgamento do juiz. Por quê? Porque ela sabe que se conversar ou se manifestar, ela pode ter a sua sentença aumentada por desrespeito à autoridade. Por isso ela fica calada e reverencia a palavra do juiz. Se o ser humano tem que reverenciar a palavra de um juiz daqui da terra, por que não reverenciar a palavra daquele que é o juiz dos juízes, que está sentado no trono? A maior reverência não tem que ser dada a um juiz,
juiz, não. A maior reverência tem que ser dada ao juiz dos juízes. A maior reverência não tem que ser dada a um advogado, não. A maior reverência tem que ser dada ao advogado dos advogados. A maior reverência não tem que ser dada a um pastor, não. A maior reverência tem que ser dada ao pastor dos pastores. A maior reverência não tem que ser dada a um rei ou a um senhor, não. Mas a maior reverência tem que ser dada ao rei dos reis, o senhor dos senhores. A ele seja a reverência, a sua palavra seja a reverência. Nós temos que reverenciar a palavra de Deus. Palavra essa que sonda o ser humano. Pois a Bíblia diz, Hebreus capítulo 4, versículo 12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada de 2 gumes, penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Essa é a palavra de Deus. Palavra essa que é luz, porque o salmista disse, Salmo 119, versículo 105, ele disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é luz. Por quê? Porque a Bíblia diz, Salmo 19, versículo 8, o salmista disse, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Se ilumina é porque é luz. A palavra de Deus é luz. Por quê? Porque o salmista também diz, Salmo 119, versículo 130, ele disse, a exposição das tuas palavras da luz e dá entendimento aos simples. A palavra de Deus é luz. E essa palavra não se finda. Essa palavra não se encerra. Essa palavra não tem fim. Por quê? Porque essa palavra é eterna. A palavra de Deus é perpétua. A Bíblia diz, Isaías capítulo 40, versículo 8, a Bíblia diz, seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. A palavra do Senhor não passa. A palavra do Senhor é eterna. O próprio Jesus disse isso. Mateus capítulo 24, versículo 35, ele disse, passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras, estas não hão de passar. A palavra de Deus não passa. A palavra do Senhor não vai passar. Ela é eterna, ela é perpétua. E quando você tem essa palavra dentro do teu coração, você se fortalece para viver em santidade. Você se fortalece para se afastar do pecado. É a Bíblia que ensina isso. Você se fortalece por quê? Porque o salmista disse, Salmo de número 119, versículo 11, ele disse, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia. O que é que ele fez? Ele guardou a palavra de Deus para não pecar contra o Senhor. Ele escondeu a palavra no seu coração. E ele se fortaleceu para não pecar contra Deus. Além de você se fortalecer para não pecar contra Deus, quando você tem essa palavra na tua vida, você ora e Deus atende a tua oração. Aleluia. Por quê? Porque João capítulo 15, versículo 7, Jesus Cristo diz, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aleluia. Quando a palavra de Deus permanece na tua vida, você pede o que quiser e Deus te dá. Você pede, Deus te dá. Por quê? Porque é cumprimento da palavra de Deus na tua vida. Quando a palavra de Deus está no teu coração, na tua vida, quando você guarda essa palavra, você se fortalece e você ora e Deus atende a tua oração. E essa palavra é arma para você vencer o diabo. Essa palavra é arma para você vencer as tribulações. A Bíblia diz, Jeremias capítulo 23, versículo 29, o próprio Deus disse, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, como martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é martelo, ela é arma para você vencer. A palavra de Deus é arma, porque a Bíblia diz, Efésios capítulo 6, versículo 17, o apóstolo Paulo escrevendo,
dizendo aos crentes da cidade de Éfeso, ele disse: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se é espada, é arma para você vencer. A palavra de Deus é a arma certa para você vencer o diabo. A palavra de Deus é a tua arma. Aleluia, Jesus. E Jesus usou essa arma. Jesus usou a palavra para vencer o diabo. Porque você pode perceber que quando Jesus foi tentado lá no deserto, o diabo apareceu para Jesus, tentando derrubar Jesus. E Jesus venceu usando a palavra. O diabo apareceu e disse: olha, se tu és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães. Jesus podia fazer, ele tinha e tem todo o poder. E Jesus estava com fome, era 40 dias e 40 noites sem comer e beber. Então, além dele mostrar para o diabo que tinha poder, transformando as pedras em pães, ele ainda se alimentaria. Ele estava com o corpo debilitado, o seu corpo estava precisando de comida. O diabo disse: se tu és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães. Jesus respondeu para ele usando a palavra. Ele disse assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus usou aquilo que estava escrito, usou a palavra. O diabo então, ele leva Jesus para o pináculo do templo, um lugar que tinha uma altura de mais ou menos 92 metros. Era alto. E lá ele disse assim: lança-te daqui abaixo, porque está escrito, o diabo dizendo, está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropeces com os teus pés em pedras. Então lança-te daqui abaixo, já que está escrito. Jesus olhou para o diabo e usou a palavra, aquilo que estava escrito, aquilo que estava na Torá antiga. Ele disse assim: não tentarás o Senhor teu Deus, porque está escrito. Aleluia. Ele usou a palavra. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele usou a palavra. O diabo então pega Jesus do pináculo e leva para um lugar mais alto. E do alto ele mostra as riquezas, os reinos da terra, a grandeza da terra. E diz assim: olha, Jesus, isso aí tudo é meu. Todos esses reinos são meus. Mas eu te dou todos eles, se tu prostrado me adorares. O diabo disse. Mas Jesus fez o quê? Ele usou novamente a palavra para vencer. Ele disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Ele disse o que é que estava escrito. Ele usou a palavra para vencer o diabo. Por quê? Porque Jesus sabia que a palavra é arma para vencer. Quer vencer o mundo, quer vencer a tribulação? Use essa palavra na tua vida e você vai vencer. Você vai vencer. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a maior necessidade do homem aqui na terra. A maior necessidade do homem aqui na terra é da palavra de Deus. Por quê? Porque sem ela o homem não entra no céu. Sem a palavra de Deus o homem não consegue acesso a Deus. Mas quando o homem vive a palavra de Deus, a palavra para ele é como um passaporte certo para entrar nas moradas celestiais. O homem pode ser rico, pode ter dinheiro, pode ter casa, pode ter carro, moto, bom emprego, pode ter uma mansão, pode ser rico, milionário, bilionário, mas se ele não tem a palavra de Deus na sua vida, ele não vai entrar no céu. Mas o homem pode ser pobre, miserável. Pode não ter dinheiro, pode não ter carro, pode não ter carro, pode não ter moto, pode não ter bicicleta. Ele não tem nenhuma casa para morar, mora de aluguel, mora no meio da rua, mendigando, pedindo esmola. Mas se ele tem a palavra de Deus na vida dele, ele tem o suficiente para entrar no céu e morar com Jesus na